Você não disse nada. Não lutou contra ninguém. Não traiu. Não amaldiçoou. Tudo o que você fez foi olhar. Uma fração de segundo. Um último gesto de saudade, dor ou desespero. E então virou pedra, congelada no tempo. Não como monumento, mas como aviso. O retrato de uma alma que hesitou e foi engolida pela eternidade. Você era esposa de Ló. Não uma rainha, nem uma profetisa. Apenas esposa, mulher, anônima. A Bíblia nem se deu ao trabalho de registrar seu nome. Você foi coadjuvante na sua própria história. Seu rosto não aparece. Sua voz nunca é ouvida. Mas sua morte virou lição para gerações. Você viveu em Sodoma. Um lugar onde a noite parecia sempre mais longa que o dia. Onde os muros tinham olhos. E o silêncio era mais sujo que os gritos. Você sabia que ali as coisas estavam erradas. Mas mesmo o errado pode se tornar familiar. E quando o céu começou a cuspir fogo, tudo o que você sabia foi arrancado de você. Você cresceu em uma terra fértil, cercada por riqueza, especiarias, vinho e ruído. A cidade era viva, quente, pulsante, mas também era sombria. E você aprendeu desde cedo a sorrir, mesmo quando o estômago embrulhava. Fingir que aquilo era normal. Sodoma não era um campo de batalha. Era um convite ao esquecimento, ao comodismo, à decadência saborosa. E você, como tantas outras, se adaptou. Não porque era má, mas porque era humana. Ló era bom, era justo, parente de Abraão, o amigo de Deus. Mas era também fraco. Ele via o mal e se calava. Sabia da podridão, mas escolhia a neutralidade. E você aprendeu a viver com isso, a dividir a cama com alguém que acreditava no bem, mas nunca levantava a espada por ele. Você assistiu. Enquanto ele oferecia suas próprias filhas aos agressores para proteger dois estrangeiros. Você não entendeu. Como uma mulher entende isso? E ali, talvez algo dentro de você começou a trincar. A chegada dos dois homens não trouxe consolo. Trouxe pânico. Os vizinhos rodearam a casa como lobos. A noite caiu com cheiro de fumaça e medo. Você os observava pelas frestas. Mãos trêmulas. Coração disparado. O olhar dos anjos era como lâmina. Sem ternura. Sem consolo. Eles não estavam ali para salvar. Estavam ali para avisar. Fujam. Agora, foi tudo o que disseram. E como você corre, quando nunca aprendeu a abandonar? Você correu, ao lado do marido, atrás das filhas, pés descalços na terra seca. O céu rugia, o chão tremia, a cidade desmoronava como um castelo de areia. E você pensava, e minha cama, e meus panos, e meu espelho de bronze, e aquele pão que estava assando? Você corria com o corpo, mas a alma arrastava-se como uma criança que não queria ir embora. E ninguém te perguntou se você estava pronta. A chuva de enxofre caiu como lâminas. Os telhados se desfizeram em labaredas. Você ouviu os gritos, gritos de mulheres, de crianças, de amigas, de vizinhas que talvez ontem te ofereceram tâmaras. E você continuou correndo. Mas havia algo naquele som. Algo que te puxava. Um nó na garganta. Uma dor que não se explicava. E você olhou, não com rebeldia, mas com saudade, com compaixão, com instinto. E naquele instante, o tempo parou. Você congelou. Um segundo depois, já não era mais carne. Nem lágrima, nem grito. Só pedra. Fria. Cinza. Pesada. Como se o próprio céu dissesse: quem hesita, não entra. Você se tornou escultura do erro. Não teve velório, nem lamento, nem epitáfio, só vento e areia. Ninguém tentou entender você. Nem os escribas, nem os padres, nem os profetas. Você foi usada como exemplo, como fábula, como ameaça. Não olhe para trás, como a mulher de Ló. Seu nome foi apagado, mas sua ruína foi repetida. E quem realmente escutou o que havia por trás daquele olhar? Enquanto você era esquecida, Ló sobreviveu. As filhas sobreviveram. E você virou argumento de sermão. Não importa se você sentia medo, ou trauma, ou dúvida, ou amor por quem ficou. Você virou símbolo de fraqueza, quando tudo o que fez foi sentir demais. O deserto guardou seu corpo como um segredo inconveniente, uma coluna imóvel diante do vento. E gerações passaram por você, apontando, julgando, citando. Mas ninguém perguntou quem você foi, o que você pensava, o que te doía. Você virou menos que pó, virou metáfora.
Você foi a mulher que sentiu demais, que hesitou, que amou, que teve medo, e por isso foi punida. Seu erro foi humano, sua sentença divina. E até hoje, o mundo continua correndo para frente, sem parar para olhar o que deixou para trás. E no fim, tudo o que você queria era olhar mais uma vez. Só uma. Não para desobedecer, mas para se despedir. E foi exatamente isso que te transformou em pedra, porque em algumas histórias, sentir ainda é o maior dos pecados.